Pois é, pois é. Estamos voltando aqui pela terceira vez hoje, porque agora o professor Christian vai chegar. Hã? Agora o professor Christian vai nos brindar durante 1 hora com a sua sabedoria. Ele ainda não entrou. Você sabe que o Marcelo Mastroianni dizia que a gente deveria ter 2 vidas. Uma para ensaiar, outra para viver. A gente já ensaiou 2 vezes. Esta é para valer. E agora vai ser mesmo. Oh, há quanto tempo você tá bem? Alô? Tá bom aí? Tá bom, tá bom. Tá Tá bom. ouvindo bem? Perfeitamente. Você tá bem também? Também. Ok. Eu disse que o Marcelo Mastroianni dizia que a vida tem que ter uma para ensaiar e outra para viver. Nós já ensaiamos 2 vezes. Esta é a real agora, é a vida real. Valendo, agora valendo. Valendo. Christian, você dispensa apresentações. Aliás, antes de mais nada, muito honrado e muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu que eu agradeço, eu acho essa tua iniciativa aí de fazer uma rodada geral de conversa muito legal, né? A Revista Cult está apoiando, acho muito bacana, Ataque. Então, bom, você tem um currículo Lattes impronunciável de tão longo, precisaria mais de 1 hora, mas eu vou resumir dizendo que o professor Christian Dunker é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, junto ao Departamento de Psicologia Clínica. Coordena com o professor Vladimir Safatli, que esteve aqui conosco, e com o professor Nelson da Silva Júnior, o Laboratório Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. O seu canal é o Falando Nisso, né? Você tem mais de 15 livros publicados, você tem um prêmio Jabuti, não é isso? 2. Está ganhando. Eu tenho um só, você já está ganhando. Bom, eu queria mais uma vez dizer muito obrigado a você. Nós temos 2 madrinhas hoje. Uma é a Deise Bregantini, né? Diretora da revista Cult, que você tanto preza e eu também. E a outra, talvez você conheça, é a professora Karen Dunker. Né? Sim, minha queridíssima irmã que trabalha com você há muitos anos. Né? Exatamente, exatamente. A professora Karen Dunker, que dá a honra de trabalhar conosco lá no nosso grupo, que as 2 são madrinhas dessa nossa live hoje aqui. Parabéns a você. Parabéns a você e a todos os psicólogos pelo seu Dia dos Psicólogos. Né? E já mataram a piadinha que ia fazer com você, que hoje não vai ter tempo lógico. Hoje a gente vai ter pontualmente, aproximadamente, 58 minutos. 58 minutos. Tá. Então, voltamos ao Freud. Vamos começar com a minha anamnese psiquiátrica, né, que eu estou fazendo com você hoje. Eu queria conhecer um pouquinho a tua trajetória. Conta um pouquinho de você para a gente. Não acadêmico, bom, acadêmico também, mas a tua trajetória. Eu venho de uma família de alemães, né? E meu pai passou a guerra na Alemanha, minha avó era professora, família de muitas gerações de professores. E, bom, faço psicologia e me envolvo com o movimento estudantil, na época que a USP estava assim, se redemocratizando, nos anos 80. E junto com... Era uma época que a gente podia fazer mais de uma faculdade. Então, eu fiz ciências sociais, fiz filosofia, eu andei bastante por outras áreas, assim, logo no começo da minha formação, né? E daí, depois de formado, eu logo levei adiante pesquisas assim no Departamento de Psicologia Experimental
Então, numa época em que estava chegando assim as neurociências, a etologia, uma renovação, né, do campo da ciência na psicologia. E depois desse tempo, assim, eu tive uma experiência que eu acho muito formativa para mim. Eu já clinicava e tal, mas eu dei aula em muitas universidades privadas na periferia de São Paulo, né? Então, conheci assim, que são os psicólogos que têm outras trajetórias, que têm outras realidades. Isso foi muito, muito importante para mim. E daí, também muito cedo, eu comecei a orientar na Universidade de São Marcos, que ela desenvolveu um pequeno mestrado em psicologia. Você E vai ali me foi uma permitir, escola para mim. eu vou desativar os comentários porque as pessoas querem ver teu rosto inteiro. Já está desativado. Tá. E ali foi uma escola para mim, né? Eu era, sei lá, tinha 30 e poucos anos e orientava mestrados e comecei a ter contato assim com gente que vinha de várias áreas dentro da psicanálise, né? E passei por várias escolas, grupos, associações lacanianas durante esse período. Acho que muito disso derivou assim do acaso que me levou a uma análise pessoal, né, com o lacaniano, mas também em função de uma bolsa de estudos que eu ganhei quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Então eu parei assim meio de andar pela USP, estudar em outras faculdades e eu fazia um curso meio integral, assim, de manhã e tarde o curso de psicologia e à tarde e noite eu convivia com gerações, né, mais experientes e psicanalistas. Então, eu posso dizer assim, que tive uma formação muito cedo, né? Em geral, as pessoas se formam, depois vão clinicam, daí vão fazer uma formação stricto sensu. Uma coisa que marcou muito minha trajetória foi nos anos 2000, quando eu já estava na São Marcos há algum tempo, eu fui fazer um pós-doc na Inglaterra, com um pequeno grupo em Manchester, né? Que é um grupo que trabalha com psicanálise e teorias críticas, e que mudou bastante a minha maneira de pensar a psicanálise, minha maneira de pensar a psicanálise no Brasil, de entender, vamos dizer assim, certos circuitos condominiais e de segregação que a gente acaba enfrentando, tanto na universidade quanto na saúde pública, quanto na saúde mental e ainda na própria psicanálise, né? Isso eu levei para a USP quando voltei, passei a ser professor, e aí eu tive esse encontro com o Vladimir, que estava voltando da França, e com o Nelson também, que tinha passado um tempo lá. E a gente decidiu assim que éramos peixes pequenos para um mar tão bravio, se juntar e fazer uma espécie assim de retorno à velha Maria Antônia, né? Vou tentar fazer a psicologia, a psicanálise, voltar a conversar com filosofia, com as teorias sociais críticas e fazer um laboratório entre departamentos. É muito difícil na USP isso, você trabalhar fora do seu departamento. Aí você sabe como é que é, né? E acho que deu muito certo. A gente tem aí gerações já de alunos, muita gente, livros publicados, muitas intervenções que foram vindo a partir dessa ideia de pensar a psicanálise fora dos muros, inclusive fora do comportamento mais tradicional dela dentro das disciplinas universitárias, né? Eu vi alguns trabalhos sobre Ribeirinhos e Belo Monte, desse Exatamente, é núcleo que nesse saiu, contexto, né? né? Uma jornalista, Eliane Brum, amiga nossa, ela passava tempos em Altamira cobrindo o processo de construção da usina. E aí ela entra em contato e diz, olha, nós estamos vendo aqui coisas que não se sabe direito qual é a natureza desses sintomas, assim, cegueiras não neurológicas, astenias, abasias, sintomas que foram descritos pelo Freud, né? E aí ela
pediu a ajuda da gente, a gente montou uma intervenção, né? Uma equipe que foi para lá, passou um tempo atendendo, colhendo narrativas para a gente devolver, tanto para a gente ajudar ali o contexto de crise local, de crise aguda que eles estavam vivendo, a comunidade ribeirinha, quanto também produzir um material que possa oferecer alguma resiliência, alguma proteção para que isso não volte a se repetir, né? Porque ali é uma região de retraumatização histórica, né? Guerra da Borracha, massacres indígenas, grilagens, transamazônica, e é uma população que ela se acostumou psiquicamente com um certo tipo de violência e com um certo tipo de idealização do progresso. Exatamente como você falou, quer dizer, algumas coisas que você descreveu lembram Freud e lembram Charcot, né? Né? Exatamente. A Eliane, conversei com ela outro dia, os artigos dela no El País são brilhantes, sim, maravilhosos. Ela, nesse momento, estava enfrentando um problema pessoal, mas logo que puder, ela vem conversar com a gente aqui. Então, deixa eu te perguntar, nós vamos falar de psicanálise ou de psicanálises? Boa pergunta. Eu acho que vale as duas. Inclusive a problemática assim, epistemológica, o estatuto da psicanálise no campo das ciências, ele depende muito da ambiguidade que você está levantando aí. No fundo, na prática, na formação dos psicanalistas, a gente tem uma grande diversidade, né? Então, poderia-se falar em psicanálises, né? Kleiniana, winnicottiana, lacaniana, bioniana. Mas uma coisa característica dessa comunidade é que ela faz referência a uma certa unidade, né? Ela se entende, apesar das suas diferenças, como referida a uma espécie assim, de origem comum, nos textos de Freud, nos conceitos de Freud, mesmo que eles tenham sido reformulados, às vezes, completamente, há um sentido de continuidade histórica que me parece importante também, né? Muita gente diz assim, olha, a psicanálise não é uma ciência, mas várias, né? Justamente por causa disso. A nossa pergunta sempre é para quê? E aí eu fiz essa brincadeira com você, psicanálise para quê? E você sabe que bons amigos aqui começaram a responder, e eu vou ler para você. Boa! A doutora Dorli Cancage, que é psicóloga, escreveu: psicanálise é para saber um pouco quem somos e como somos. A Zilda escreveu: para tomarmos nossas decisões com segurança e nos entendermos com responsabilidade nos nossos atos. A boa Normélia, lá da Bahia, disse: para lidar melhor comigo e com o outro. Acho que ela leu Levinas também, né? Já está falando do outro, está falando Levinas. Ô, Christian, a psicanálise pode oferecer tudo isso que as pessoas estão dizendo? Tudo isso e um pouco menos, né? Acho que são respostas pertinentes, né? que vão na linha da experiência que as pessoas têm com a psicanálise como uma prática, né? Um fazer, e que tem relação com perguntas que não são só concernentes aos sintomas, aos sofrimentos, às nossas modalidades mais agudas de mal-estar. Mas o que chama a atenção nessas respostas é a ausência disso, né? Isso também está na nossa cultura. Uma certa ideia de que a psicanálise não é para curar sintomas, mas ela é. Ela já remove, vou provocar você, já vou provocar você daqui a pouco. No tratamento de sintomas bem claramente estipulados e definidos, né? Eu acho que a psicanálise ela tem defendi isso num trabalho extenso, né? Ela tem uma aspiração e um solo clínico, né? Portanto, envolve uma certa diagnóstica, envolve uma certa semiologia ligada à linguagem, ligada aos modos de decifrar relações, né? Ela, por outro lado, se compõe de um arsenal grande de técnicas de palavra,
que são eficazes no enfrentamento do sofrimento humano, né? Então, ela trata sintomas, reduz o sofrimento e ela ainda oferece uma espécie assim de excelência ou de discussão sobre como sua vida pode se tornar melhor, né? Como você pode se tornar uma pessoa melhor, né? À luz da sua própria, dos seus próprios valores, do seu próprio universo, né? Da sua própria história, né? Portanto, lidar melhor consigo, com os outros, tomar decisões de forma mais coerente consigo, com o seu desejo, né? Aprender um pouco, se bem que eu acho que essa é uma parte super faturada da representação da psicanálise, né? De que vai sugerir o seguinte: olha, o importante é a gente se conhecer mais, né? É importante se conhecer, mas eu acho que a psicanálise, ela está, isso a filosofia faria melhor que a gente. A psicanálise está mais próxima das práticas que envolvem cuidar de si, cuidar da própria alma, como dizia lá o Sócrates para o Alcebiades, né? Uhum. Cuida de ti, cuida da sua alma. Se é que você quer assim habitar a cidade, educar os outros, governar e assim por diante. A gente confunde muito conhecer com cuidar, né? De fato, você reparou, e as três respostas falam muito de um autoconhecimento. Uhum. Eu não ia te provocar tão cedo, ia deixar essas perguntas mais complicadas para o final, porque tem um político mineiro que diz que primeiro a gente fala do que nos une e depois a gente fala do que nos separa. Se é que algo nos separa. Tá. Mas então já entramos nessa história. Então, Uhum. você me provocou, vou perguntar para você. Psicanálise, então, é um autoconhecimento? É terapêutica? Ou você acha que essa dualidade aí é outra coisa? Está superado. Nós não vamos discutir se é autoconhecimento ou se é terapêutica. Olha, eu não vejo uma grande diferença entre o terapêutico e o nível do autoconhecimento, porque, no fundo, isso corresponde a uma tradição dentro das terapias, né? Que é a tradição que supõe o seguinte: se você conhece, você transforma. Se você conhece, você domina. Se você conhece, você consegue fazer boas previsões, né? É uma maneira, é uma estratégia, né, para praticar a terapia como transformação do sofrimento, entendida assim, né? Mas acho que as transformações mais relevantes que a gente tem numa psicanálise, elas não são relativas assim à representação que a gente tem de nós mesmos, né? Que é o processo de autoconhecimento, né? A gente se transforma muitas vezes assim, sem se dar conta, sem ter grandes insights, sem fazer uma representação muito mais refinada de nós mesmos, né? Então, por isso que eu forço um pouco, né, a definição de autoconhecimento nessa direção assim de que olha, a psicanálise não é uma prática que convida ao autoconhecimento, porque muitas vezes isso representa só mais alienação, mais baboseira sobre si mesmo, mais discurso sobre eu sou assim, eu sou assado, mas continuo fazendo e agindo, experienciando o mundo da mesma forma, né? Uhum. Então, em vez de conhecimento, eu preferia dizer assim que a psicanálise, ela altera nossos padrões de reconhecimento. Tá. Você tocou num ponto aqui, quando eu brinquei com você que a Normélia falou do outro, do Levinas, né? Que é uma das críticas do Viktor Frankl, que você conhece, da logoterapia. Sim. Que ele diz que a psicanálise muitas vezes vira uma atitude masturbatória e esquece da relação com o outro, quer dizer, da ética com o outro. Que eu acho que é o que ela está trazendo aqui, que é o Levinas, né? Que você estudou. Você estuda Levinas também, tem uns trabalhos com ele, não é? Sim. Então, o que você acha entre disso? outros autores, não é
não é aquele com quem eu vou mais próximo, né? Mas me parece um grande autor. As coisas que ele escreveu sobre o rosto são muito interessantes, como você tem algo assim na presença do outro, na sua corporeidade, que não pode ser substituído por esquemas transcendentais, né? Suposições de um sujeito racional ou que age em conformidade com seus interesses. Esse privilégio concedido pelo Levinas, a dimensão ética com o outro, a gente vai encontrar também na psicanálise, mas eu acho que com algumas diferenças bem importantes. Eu acho que o acerto aí, e que é uma ideia um pouco contundente, é de que a psicanálise ela não apenas tem uma ética, mas ela é uma ética. Por isso que, para você se tornar psicanalista, tem que fazer uma análise. Por isso, as discussões todas sobre quem é analista, não é analista. Por isso, assim, o interesse em como é que é a vida de um analista fora, né, do setting. É uma promessa, né? Uma promessa que os psicanalistas apresentam para o mundo, de dizer é possível a gente ter uma forma de estar no mundo, uma ética, portanto, nesse sentido, que coloque o desejo em primeiro lugar. É basicamente isso, né? Bom, você tocou num ponto que eu ia perguntar depois. Você anda aqui furando com o meu esquema, né? Há 40 anos, um pouquinho menos, quando eu fazia residência, a gente fazia análise, o analista subia com a gente no elevador e não olhava na nossa cara, ele não dava bom dia, não dava boa noite. Sim. Você cruzava com ele na festa, o cara passava reto. Você dava um presente, ele jogava o presente no lixo. Uhum. Né? Eu vi você, no lançamento do livro Palhaço e o Psicanalista, tomando torta na cara, né? Falando claramente da sua postura política, que também nós vamos ter que falar de política nesse país. Uhum. Você abre a tua vida, o teu pensamento, você brinca com as pessoas. Quer dizer, o Machado de Assis diria, mudaria a psicanálise ou mudei eu? O que mudou? O psicanalista hoje é que nem o Freud, que vai no casamento das pessoas. O Freud ia, né? Ia nas festas. O Freud ia. Freud e Lacan faziam coisas que não passaram, vamos dizer assim, para a história oficial. E aí, porque mudou? O psicanalista mudou? Tem bom humor, joga a torta na cara, brinca, conversa. Como é que é a história? Olha, bem observado, tá? Aqui, porque eu também fiz análise nesses tempos em que assim a gente passava 2 meses sem uma palavra. Não é só que ele não cumprimentava você no elevador. Se você dissesse bom dia, ele ia perguntar por que bom dia. E passava assim, era uma experiência muito radical, assim, que até vez ou outra a gente recupera, mas que, tomando distância, acho que uma boa parte daquilo era vamos dizer assim, uma apropriação provinciana de modos e costumes europeus, particularmente parisienses e franceses, né? Quer dizer, então, esse regime de fala, essa distância de autoridades, isso tem que ver com a alta cultura francesa, isso tem que ver com coisas que, transportadas para o Brasil, ficaram piores, ficaram mais caricatas, ficaram mais assim, despropositadas, né? Ainda mais porque a gente conhecia um pouco assim, os epígonos, né? Os grandes. Poucos tinham a experiência de conviver com como é que são os psicanalistas middle class, os psicanalistas assim que não escrevem e tal, na França, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos. E elas são pessoas assim bem diferentes do que a gente tinha como modelo. Atendem em casa, servem a torta de morango de vez em quando, o cachorro entra. São pessoas que vêm, uma experiência que nos falta muito, vêm do serviço público, passam anos nos hospitais antes de abrir um consultório. Então, no serviço público, você aprende a
a ter outros manejos, a ter um ajuste com aquela pessoa com quem você está falando. E, além disso, eu forço, inclusive, numa direção oposta, né, como uma maneira de intervenção política, né, de assim reconhecer que eu venho de uma cultura de condomínio, da USP, da elite, que sempre esteve fechada, interessada em si mesma, e que, bom, se a gente quer conversar com as pessoas, né, a gente vai ter que se despir desse estereótipo, desse espantalho, né, que torna os psicanalistas assim, arrogantes, que mostra, no fundo, um certo entendimento de como eles lidam com o poder, como eles lidam com a autoridade, né? Me propus a ser assim uma espécie de antimodelo para isso, né? Porque também conto com facilidades para fazer isso, né? Desculpe, você ia falar mais alguma coisa? Não, Não. Isso tá aí no centro de uma espécie de convulsão, de reviravolta que a psicanálise no Brasil está sofrendo, né? Ela está indo para as ruas, nos consultórios de rua, ela está crescendo, causando uma espécie de assim, espanto para outras comunidades, para outras culturas, onde a psicanálise é muito menos expressiva, é um ramo da literatura, dos departamentos de literatura nos Estados Unidos, ou perde espaço para outras propostas terapêuticas, né? Eu acho que há algo assim, muito peculiar da psicanálise no Brasil e que a gente precisaria aproveitar, rever, se reinventar para levar em conta essa combinação que eu acho meio diferente mesmo, meio rara. Não, eu morri de rir com você outro dia, porque eu acho que eu vi numa live sua, não, ou no seu canal do YouTube, o Cavalinho do Fantástico. Eu tenho aqui o Cavalinho do Fantástico do Santos. Você tem o do Palmeiras, não tem? Eu tenho do Palmeiras. Você tem do Palmeiras. Quer dizer, o meu analista tem um Cavalinho do Fantástico. Não dá, né? Mas você sabe que todo mundo me pergunta, isso deve acabar com a sua clínica, seus pacientes só ficam falando sobre isso. Não, olha, zero. Nunca tive nenhum problema sério com isso. Isso assim, eu acho que enriquece, né, as transferências, as conversas, diversifica assim, as pessoas que me procuram. Eu fiquei receoso com isso, mas até agora realmente não me causou muita dificuldade, não. E não causará, né? Como é que você está vendo? Olha, eu fiquei pensando agora, esses psicanalistas ortodoxos que a gente está falando, que de repente se depararam com uma pandemia e precisa fazer psicoterapia online. Como é que esses caras iam lidar? Não sei como você se sente. Claro que eu sinto uma grande perda da empatia, do olho no olho, Sim. do contato humano. Mas a gente atende assim, não atende? Atende. Atende, eu acho que é bastante efetivo. Tem coisas que até assim eu nunca imaginaria, né? Cria espaços de confiança, intimidade que você não tinha antes, né? Em certas circunstâncias, assim, né? Mas tem, para a gente que trabalha muito com a linguagem, tem um efeito de cansaço na escuta, a escuta fica mais trabalhosa, Sim. porque você muda o tempo, né? Então, você faz uma marcação, quando ela é correta, ela funciona porque ela cai naquele exato tempo em que o sujeito está quase concluindo algo, ela está quase se deslocando de uma posição e você consegue, então, dar um empurrão. Na tela, esse tempo ele é perturbado. Então, você faz uma marcação e acontecem coisas do tipo assim, você quis dizer isso ou você quis dizer aquilo? Me explica, eu não peguei o que você quis dizer. E isso acontece um pouco por esse delay que
que tem por essa modificação mesmo da experiência da linguagem. Né? Não, e se cai a ligação, o cara acha que você terminou a sessão com ele, né? É o mais raro isso. O mais comum é que você se irrita muito. É uma coisa que, assim, para você construir algo que vai ser dito, você tem um trabalho que não é um trabalho premeditado, é um trabalho do discurso, e que a pessoa vai rodeando e ela vai chegando perto. E quando cai e você tem que fazer outra ligação, não se continua dali. Você vai, mas você tem uma irritação que surge, você tem um mal-estar. Você fica muito mais cansado, não é? Eu fico esgotado. É mais cansativo. É mais cansativo. E tem isso também, né? De você ter manobras técnicas que você não consegue fazer com a mesma facilidade ou com a mesma felicidade. Citamos agora há pouco o seu livro, muito gostoso de ler, do Palhaço e o Psicanalista, né? Seu e do Cláudio Tebas, né? E o livro se propõe a ensinar o outro, a aprender a ouvir o outro. Sim. Não é isso? Escutar. Para quem é o livro? O livro é para quem? Olha, a gente escreveu como um livro quase paródico, né? Para pessoas que vinham assim da educação. A gente se encontrou numa escola, né? E a gente trabalhava ali com grupos de pais numa escola e tal, e a gente percebeu que a gente fazia alguma coisa em comum. Eu não sabia o que era. Obviamente não era pelo meu bom humor, nem pelo fato de ele ter lido 1 ou 2 capítulos do Freud. E a gente demorou um tempo até entender que tinha uma comunhão de fazeres ali, e que quando a gente sacou, porque a gente escuta o sofrimento das pessoas em relação, né? E porque a gente usa certos artifícios para produzir transformações a partir dessa escuta. Então a gente começou a se explicar, né? Eu aprendendo muito com ele, como é que ele fazia? Como é que você está num picadeiro, as pessoas, e você vai lá e tem que contar a piada e o gesto. Isso aí é uma arte, né? E daí na conversa ficou óbvio que se a gente vai escrever um livro, ele tem que ser um livro que contemple os nossos desconhecimentos. Meu, de palhaçaria, dele até psicanálise. E aí a gente foi assim, eu escrevo um capítulo, ele escreve outro, daí eu fui me metendo nos capítulos dele, ele foi entrando nos meus, e é um livro realmente produzido a partir de uma escuta, né? Uma escuta entre a gente, e que tem essa finalidade assim. Agora eu queria te perguntar, o que você acha dessa história? Estamos diante de uma crise global de saúde mental, essas curvas de incremento de suicídio, de incremento de ansiedade e depressão em grandes metrópoles. Você concorda que há uma crise global em saúde mental? Ou isso é assim que antes havia subdiagnósticos? Porque se você acompanha esse entendimento, o livro é uma tentativa de responder à ideia genérica de que não serão os especialistas que darão conta dessa crise, né? Portanto, a gente precisa oferecer conhecimentos básicos em saúde mental para pessoas que cuidam de pessoas, né? Não há terapeutas para e nem psiquiatras para todo mundo. Professores, para TOs, Uhum. E então o livro é para basicamente isso, né? As pessoas, todo mundo se beneficia escutando o outro, mas nesse contexto. Estamos diante de uma crise de saúde mental global, é para isso que existe a psicanálise e a psiquiatria? Você está afirmando isso? Eu perguntando. Não. Hoje é você. Não vai me meter nessa conversa. Eu estou deixando as piores perguntas para o final, pode provocar para o final. Mas me dá uma canja.
se a gente se concorda no básico. Não, 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 não. Não vamos, não vamos, não, você não vai me pegar nessa, não. Não, mas é só uma pergunta, assim, Eu sei, eu sei essa Tá muito pergunta. resistente, hein? Escuta, você viu, ou obviamente, você vê que tem se falado muito em felicidade, né? Tem a psicologia positiva, Sim. psiquiatria positiva. Nós temos lá no nosso grupo um grupo que estuda ética e felicidade. Uhum. Você acha que a gente aprende a ser feliz? Ou felicidade é um objetivo da análise? Ou o objetivo da análise é, como diria o Nietzsche, o amor fati. Quer dizer, o que vier na vida você vai ter que encarar. Uhum. O que você acha dessa história da felicidade? Olha, me parece muito justo que nossos pacientes nos peçam a felicidade, né? Agora, me parece bastante suspeito o que eu poderia chamar assim, né, emergência de uma narrativa que, no fundo, sucede à ideia da vida governada pelo próprio desejo, que eu chamaria de narrativa da felicidade, né? Isso é diferente de uma reflexão ética sobre a felicidade. Isso se exprime em o que os pais esperam dos seus filhos. Que você seja feliz. O que é o objetivo da vida? Bom, a felicidade. Isso eu acho nocivo. Eu acho fonte de aceleração junto com certos impactos da linguagem digital, certos impactos do neoliberalismo. O discurso da felicidade, discurso compulsório sobre a felicidade, ele produziu subjetividades impotentes. Ele produziu subjetividades em que o mundo, o outro, está numa espécie assim, de dívida com relação à felicidade, que seria um direito natural dos sujeitos. A felicidade é uma noção atinente ao gozo, né? Ela tem que ver com encontros, com momentos, com efeitos. Se a gente põe a felicidade como causa, a gente produz discursos que são de extração semidelirantes, né? Felicidade é o mesmo que você supor assim que você vai ter um estado mental, né? Um estado mental superior em que a tua experiência de vida ela vai estar associada sim com um nível de prazer constante, mais ou menos seguro e estável. Isso, se puder ser alcançado, toma uma heroína. Isso é o caminho mais simples para você fazer isso. Isso produz vidas débeis. Isso produz vidas onde as paixões tristes, você falou no Nietzsche, as paixões tristes de Spinoza não tem lugar. Se você está então com raiva, com tristeza, você tem um problema, porque o que a gente espera, e uma parte da ideologia da psicologia positiva, não toda, ela compra essa ideia, né? Que não há nenhum motivo para a gente não estar satisfeito com a vida. Isso é uma falsa promessa. Isso é uma falsa promessa. Tem reflexão ideológica no trabalho, outra reflexão ideológica no amor. Isso é assim maltrato com a dignidade da experiência de felicidade, que tem que ver com bons encontros, que tem que ver com efeitos, que tem que ver com como você se posiciona, inclusive diante das paixões tristes, das decepções, dos lutos, das intempéries da vida, né? Essa narrativa da felicidade como uma paisagem mental ou como uma paisagem real que você, se conseguir comprar, compre, ela, vamos dizer assim, produz uma infantilização cultural. Você vê de vez em quando, né? O jovem que quer namorar, quer carro, quer nadar, quer jogar tênis, ele só não quer estudar e trabalhar, porque afinal eu quero ser feliz. Ele compra a ideia da felicidade. Ele quer trabalhar, mas se trabalhar for assim
viajar, muitas mulheres, um pouco de whisky aqui. Você diz, não é correto, é muito, profundamente desorientador, porque faz as pessoas confundirem o que elas gostam com o que elas querem. Né? O que você quer fazer da vida? Eu gosto de música, então você é músico. Não! Você gosta com a música, tem uma relação incrível com a música. Você sabe o que é tocar num bar, num restaurante, à noite. De novo, Maria, a vida profissional, o que são direitos autorais. Você não tem a menor ideia disso, não. Mas é que se eu gosto, né? Então vou fazer o que eu gosto. Efeitos sintomáticos na narrativa da felicidade. Não, você me provocou, vou te provocar. Vai, agora vamos para a briga. Eu te provoquei, mas você não veio. Você não eu respeito o adversário. Você acha que às vezes um charuto é apenas um charuto? Muitas vezes, mas eu prefiro a ideia de que assim um charuto é tantas vezes um falo quanto um falo é um charuto. Sei. E o problema é que é 50-50. Bom. Escuta, agora vamos partir para a briga. Não é isso não. Mas você acha que a psicanálise pode prescindir do avanço das neurociências? Não. Tem vários ótimos trabalhos, inclusive agora o recente do Siddhartha Ribeiro, em que o tratado neurocientífico sobre os sonhos, que volta ao Freud, estuda o projeto de psicologia científica, mostra a pertinência de algumas hipóteses, a impertinência de outras. Tem vários textos, né, Gerard Pommier, alguns bons, outros ruins, mostrando que a neurociência ela é admirável, ela enquanto tal, parte dos progressos da razão. Né? O que é mentiroso nas neurociências, enquanto representação social, é que ela represente uma prática. Né? De, olha, eu estudei o cérebro, eu entendi algo sobre circuitos, eu entendo a neuroquímica. Então, agora disso, nós vamos fazer exercícios aí eu acho que nós estamos saindo da ciência, essa é uma discussão que é problemática, né? Porque a psicanálise ela nasce com uma prática clínica. Você escuta o teu paciente e faz coisas com a linguagem. Querer que as neurociências sejam ao mesmo tempo uma prática, isso aí ainda não... É com isso que eu acho que a gente levanta a bandeira amarela e depois a vermelha, dizer isso não está aprovado, isso não decorre daquilo. Né? Agora, os achados neurocientíficos, eles são da mais alta importância e magnitude, eles não afetam nem derrogam a maior parte das hipóteses psicanalíticas, fazem com que a gente refine a nossa maneira de apresentar conceitos e ideias, o que é muito bom, né? E tem aí os híbridos, né? Neuropsicanálise, história dos sons, lá o pessoal da África do Sul, o Chevron, né? Fazendo estudos com ondas alfa para provar a determinação inconsciente da produção da fobia. São pesquisas interessantíssimas, né? Feitas por não psicanalistas, que a gente segue, observa, né? Como parte assim, dessa maravilha que é o cérebro. Né? Então, tem uma série de estudos, vou citar, estudos recentes de TDAH, com genética molecular, com neuropsicologia, com transtorno bipolar, etc. E eu já vi você, uma vez você escreveu na CUT, eu falei, tô bravo com esse meu amigo. Tá falando mal da psicofarmacologia. Fiquei bravo com você. Tá. Tem restrições à psicofarmacologia? Quais são as suas restrições? Você não admite que existem questões biológicas? Sim, tem. Tenho pelo seguinte, né? Não sei se você conhece o trabalho do Orlando Coser, do pessoal lá do Rio de Janeiro, né? O pessoal que estuda farmacologia e que mostra como a hipótese da recaptação serotoninérgica é uma hipótese, né?
e que, no fundo, você tem ali vários pressupostos que você não consegue, de fato, explicar, né? Então, o que eu faço a crítica é, vamos dizer assim, de um efeito, não é um efeito placebo, né? Mas de um efeito promessa de que você estaria, de fato, tratando causas, quando, no fundo, você está produzindo uma espécie de, às vezes, de doping mental, né? De alteração da tua paisagem mental. Isso pode ser bom para as pessoas, né? Isso pode ser, assim, restaurador, isso pode ajudar as pessoas a saírem das suas encrencas, né? Mas me parece mais razoável, do ponto de vista assim, científico, pressupor que o cérebro determina a linguagem altera o cérebro, né? Então, que a gente tem um processo de dupla afetação e que, portanto, essa é uma narrativa social, que diz assim, olha, a depressão é uma espécie de diabetes mental, em que você tem que repor a serotonina e que funciona para o resto da vida porque você é incapaz de produzir esta substância, esta não é uma narrativa científica. Por mais que... Não é porque essa hipótese da serotonina, Cristiano, é uma hipótese abandonada há mais de 20 anos. Não, mas eu estou falando da narrativa, né? Quer dizer, porque o que acontece é que isso, como existe uma narrativa social da psicanálise, que diz, você fica lá falando e não resolve nada. É uma representação que afeta as pessoas, né? Assim como essa narrativa, ela afeta a maneira como as pessoas interpretam o seu sofrimento, né? Elas dizem assim, olha, meu sofrimento ele não depende de como eu falo dele, ele não depende da minha forma de vida, a maneira como eu trabalho, de como eu uso a linguagem, de como eu desejo, porque meu sofrimento é algo que assim eu tenho que aceitar porque eu vim com um defeito cerebral. Eu sei que você não pensa isso, mas eu estou discutindo com uma... eu não penso isso. Eu sei, isso mesmo. Mas eu estou discutindo com uma recepção social e que eu acho que você vai admitir que ele é muito presente, ele é muito poderosa, né? E que nos chegam no que a gente chamaria assim de clínica dos fracassos da psiquiatria. Que a pessoa chega depois de 15 anos tomando uma receita dada por um endocrinologista, renovada indefinidamente, dizendo... Olha, me disseram que isso era genético, eu tinha que aceitar, passei 15 anos tomando. Não dá. Não dá. Escuta, eu vou brincar. Eu vou meter a minha zarabatana lacaniana nesse negócio. Porque não, eu vou brincar com você. Eu vou brincar com você que tem um livro, A Biografia do Homem dos Lobos, que no final da vida, ele diz assim, olha, o Freud me tratou, outra psicanalista me tratou, não sei quem e eu continuo exatamente igual aos 70 anos de idade. Quer dizer, ninguém pode prometer a cura de absolutamente nada, não é? Mas eu acho que o nosso perigo é que às vezes tem um psiquiatra que faz a psiquiatria sem alma e tem um psicanalista que faz a psicanálise sem cérebro. E a gente precisaria conversar mais, não é? Sim, sim, sim. Tem clínicas... bom, um ponto que eu acho assim, importante, muito esquecido pelas pessoas, diz respeito ao fato de que a psicanálise ela não é só uma forma de psicoterapia. Ela é talvez a mais antiga, uma forma psicoterápica que sobreviveu historicamente. Todas as outras são posteriores. O Freud traduziu para o alemão o texto lá do Turk que usa pela primeira vez a palavra psicoterapia. Ele é um pioneiro, vamos dizer assim, do que a gente pode chamar de psicologia clínica. A psicologia universitária é anterior a ele. Mas ele foi o criador, vamos dizer assim, de uma psicologia prática, de uma psicologia baseada em escutar pessoas, né? Então, com uma antiguidade desse tipo, depois de 100 anos, você vai ter gente falando em anjos, duendes, você vai ter constelações de coisas as mais diversas, porque um pouco com exceção das psicoterapias cognitivo-comportamentais, que se assumiram como um projeto radicalmente diferente, a maior parte das outras, elas mantêm compromissos históricos com a psicodinâmica, com a psicanálise, e com certos padrões de entendimento de como que uma psicoterapia funciona, né? E aí você vai ter uma diversidade
muito grande, difícil de combater, mas as narrativas mais equivocadas precisam sair, né? Precisam de confrontação crítica, né? Uhum. Eu gosto muito do seu posicionamento. Eu já vi algumas vezes você dizer que é uma covardia nós, profissionais de saúde mental, fazemos chapa branca com o que está acontecendo no Brasil. Eu já vi você ser bastante radical, dizendo que um dia algumas pessoas precisarão de um tribunal de Nuremberg para prestar contas do que fizeram no Brasil. Né? Outro dia eu perguntei para o Vladimir se o cara, não o cara que votou no Bolsonaro, tudo bem, mas o cara que ainda o apoia cegamente, eu perguntei para ele, esse cara tem um problema cognitivo ou é um problema de personalidade? Aí o Vladimir falou, tem um problema no inconsciente, né? Tem um problema a ser interpretado. Você acha isso? O bolsonarista radical é um cara que precisa ir para análise? Ou não adianta também? Tem paciente intratável, não tem? Olha, é que a gente tem um precedente para esse negócio, que foi a pesquisa do Adorno em Berkeley nos anos 50, né? Pegou escalas, montou lá uma maneira de desativar a ideia de que, de repente, sei lá, 30 milhões de alemães ficaram loucos e em perversão continuada fizeram o que fizeram, né? Então, você precisa, vamos dizer assim, tentar reduzir o problema ao que alguns chamam de os 15%, né, de pessoas que sofreriam com uma personalidade autoritária acasalada com uma personalidade em escala F fascista, né? O efeito Bolsonaro, no fundo, ele conseguiu duplicar os 7% que a gente espera em todas as culturas que são orientações de mundo, de relação com o outro, propensas ao fascismo. Acho que você concorda comigo que nenhuma atitude política é redutível a uma forma qualquer de patologia, né? Nem na esquerda, nem na direita. Mas você tem uma vulnerabilidade nestas pessoas para serem assim cooptadas, interessadas por narrativa, por discursos, né, de natureza fascista. Eu acho que nós tivemos aqui o Douglas, filósofo, falando que é a tese dele sobre Adorno e sobre a personalidade autoritária. Uhum. E eu sempre penso no Etienne de la Boétie, né, que fala sobre o discurso da servidão voluntária. Quer dizer, o nosso fascista de chanchada, aí, o nosso Hitler de chanchada, que fala do bundão. Aliás, é uma escatologia que fala da vagina de maneira... tamanho do pinto alheio. Do pinto, Quer dizer, é divertido, né? E esse pessoal dá risada. Tem uma claque, né? Que é o pessoal da servidão voluntária, que eu acho que entra nisso que você está falando. É o cara que precisa do discurso autoritário. Sim. É isso? Que ele satisfaz, em geral, infâncias muito marcadas pela violência, muito marcadas pelo abandono, muito marcadas pela, vamos dizer assim, redução polar dos problemas morais e éticos, marcada pela crueldade ou pelo desdém com o valor da vida, né? E a gente tem isso disponível aí em muitas músicas, infelizmente, né? Acho que o bolsonarismo ele vai muito além do Bolsonaro, né? Ele se aproveita de formações neodelirantes, vamos chamar assim, né? Como certas teologias de resultados, né? Certas teologias que pensam, de fato, não sei se você já viu isso, né? Deus trouxe essa caneta, eu peguei um táxi porque, na verdade, o trevoso não me deixou, falo em línguas, e não é no culto, né? É assim a batalha na vida, no mundo que está acontecendo, com consequências, né, de colocar Jesus atrás de uma arma. Isso, Pierre Janet e a turma que estudou as patologias ligadas à religião precisam, Lotufo,
nosso querido amigo Sim, nosso querido comum, Lotu. precisam urgentemente ver com a cavalaria, né? O bom sentido Uhum. da cavalaria para nos ajudar a entender. Mas você tem razão, quer dizer, isso ultrapassa o Bolsonaro, né? O Brecht diria que o ventre da besta está sempre fértil, não é? Sim, Para dar gente desse tipo, né? Escuta, deixa eu perguntar para você, o que você acha dessa história do politicamente correto? Quer dizer, o politicamente correto surgiu na direção de convivências coletivas, da gente conseguir respeitar as minorias, mas começou a virar um policiamento da expressão? Olha, fazendo um pouco assim, uma arqueologia rápida, né? Esse é um movimento que surge com a apropriação americana do estruturalismo francês, né? De Derrida, de Foucault, de Lacan, que traz para uma certa comunidade acadêmica, nos anos 80, final dos anos 70, a realização de que o poder ele se reproduz também por formas linguísticas e discursivas. Então, a forma como a gente fala é a forma como a gente faz o poder Sim. acontecer. Né? E que, portanto, a gente poderia produzir mudanças estratégicas intervindo, né? Em certos usos de palavras, em certos funcionamentos de discurso, como uma maneira, vamos dizer assim, adjuvante à luta pelas transformações por inclusão social, pelo movimento dos direitos humanos, pelos movimentos LGTB, e que formaram uma certa cultura da esquerda americana nos anos 80, 90. Bom, o que me parece é que isso virou assim um bom protótipo para a gente dizer isto é a encarnação do mal, isso é uma versão do comunismo, isso é hegemonia cultural, isso é tolices olavianas. Você começa, então, a transformar esse programa, revertê-lo, né, numa espécie de reação, aí sim, do ponto de vista discursivo, autoritário ou fascista. Que é mais ou menos esse efeito que a gente está vivendo. Se você pode ser feminista, eu posso ser machista, não posso? Se você pode defender a causa dos negros, eu posso defender a causa dos brancos, não posso? Sim. Se você pode defender a causa dos pobres, eu vou me juntar aqui, vou fazer o clube dos ricos e vamos para cima de vocês. Isso parece justiça, né? Parece liberdade, né? Parece liberdade. Parece liberdade. Né? Então, mas é um desconhecimento assim importante da ideia de que quando quem está dizendo isso é a minoria, não é o mesmo do que quando você está dizendo isso desde uma posição de poder. Né? Tenho críticas ao ponto de vista, ao standpoint, feminist standpoint of view, tenho críticas à Spivak, a ideia de um essencialismo estratégico nisso, mas quero crer que essas críticas são muito menos importantes do que vamos dizer assim, a ameaça paranoica que a direita criou com isso. Né? Cuidado, hein? Você deve ter recebido, eu recebo todo dia, seu esquerdopata fica falando... Não. Não é? Eu fui processado, você não sabia? Não. Fui processado junto com Orgulho, Caetano Veloso, Gilberto Dimenstein, 7 outras pessoas pelo Olavo de Carvalho, um processo queixa-crime, né? 42 páginas que, para quem eu mostro, é uma coisa bizarra. Tem desde Pelé até a Xuxa, Santos Dumont. Deixa eu te interromper, porque o Instagram vai te derrubar. Vai nos derrubar em... Então, fui processado e ganhei. Não, mas também o astrólogo vai processar você, não tem jeito, né? Não, mas para dizer assim, né? Essa turma não tem nem um nível assim argumentativo elementar, né? Eu vou me despedir de você antes que derrubem a gente. Olha, muito generoso da sua parte por essa entrevista. Eu que agradeço e peço perdão pelo atraso aí.
pela tua compreensão, da gente começar de novo e fazer essa conversa tão legal, né? Parabéns pela tua iniciativa nesse momento, é o que a gente está precisando. E outras virão. E você vai responder a pergunta sobre a crise global. Não, é você entrevistado. Honra toda minha. Boa noite, Cristian. Boa noite. Palmeiras 1, Santos 0. Infelizmente.